Então pronto, estou gravando agora. Então, referente ao que a gente fez na última aula, basicamente, corrigimos a prova, as questões da prova, né? Questão 2, questão 3, os desenhos, questão número 4, 6, 7 e 8. E aí começamos a ver o conteúdo de trabalho, que corresponde aí ao capítulo 6 da página 290. Vimos que o trabalho nada mais é do que uma energia gasta, ou seja, a energia gasta para realizar uma ação. E essa energia ela depende aí de uma força. Em outras palavras, se eu tiver que empurrar uma caixa, né, por uma distância muito longa, eu vou me cansar. Né? Digamos que eu tenho que empurrar um carro para esse carro pegar. Então eu vou gastar uma energia para poder fazer esse processo. Então isso a gente denomina trabalho. E acontece o quê? Esse trabalho ele vai estar atrelado a essa distância com um ângulo. Então, dependendo da posição que eu tiver, eu vou ter que esse trabalho ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, pode ser zero. Ou um ângulo qualquer aqui também, caso ele forneça isso para a gente. Então chegamos a fazer os exercícios do livro, o exercício proposto, onde vimos a aceleração zero e tudo mais. Vimos que o trabalho de todas as forças, né, eu posso fazer como se fosse a soma de todas as forças. Fazendo a soma de todas as forças, eu posso fazer a força resultante, no caso. Com a força resultante eu posso calcular qual vai ser esse trabalho. Ou eu posso fazer o trabalho em cada força e depois eu somo todo mundo. Também dá no mesmo, tudo bem? E aí ficou para casa a página o P139 da página 296. Então eu vou abrir aqui para vocês. Então abra aí página 296. Tá aqui. Então vou trocar agora a tela. Pronto. Então, basicamente a gente tem aqui o nosso livro. Então, vamos ver se abre. Vamos lá, ajuda. Bom, de qualquer forma a gente tem aqui o exercício que eu havia pedido, que era exatamente esse P139, que é esse exercício que está aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo abrir. Só que ele não está indo. Eu vou ler o que está escrito aqui, enquanto eu não consigo abrir esse cara. Então ele fala o seguinte: a, a jovem na figura desloca sua mala de viagem aplicando, por meio de um fio, uma força de intensidade de 10 elevado a 2 newtons, formando um ângulo de 60 graus. Horizontal. Determine o trabalho realizado no deslocamento AB, tal que o deslocamento é 50 metros. Então ele daria o seno e ele dá o cosseno desse ângulo. Então aí a gente tem que resolver. Então, deixa eu ver aqui, o pessoal está entrando agora. Bom, vamos lá. Vou copiar os dados então para a gente. Infelizmente não consegui obter a soma dela, então não quer aumentar, mas tudo bem. Então vamos lá. Eu vou anotar pelo menos os dados. Então, referentes aí às atividades, deixa eu ver aqui.
Vou compartilhar aqui agora a tela de apresentação. Pronto. Então, referentes aí, eu não sei se vocês já viram, provavelmente os professores comentaram com vocês, né, sobre as provas e algo do tipo. E aí a gente tem alguns recados importantes ao qual vão ser realizados nas futuras provas em que teremos. Primeiro recado, as provas serão realizadas no horário de aula, onde serão 5 questões. No nosso caso, nós temos o primeiro tempo, então a prova ela vai ser realizada, ou seja, disponibilizada na plataforma, de 8 às 9h30. Então, basicamente eu vou estar aí para tirar dúvidas, então em vez de eu fazer aquelas aulas, revisando e tudo mais, eu vou ficar aqui disponível para apenas tirar dúvidas. Segundo ponto importante, vocês terão até o final do dia para entregar a prova via WhatsApp. Existe um aplicativo chamado Kenscan. Para que serve esse aplicativo? Ele torna as fotos em PDF. Então fica muito mais fácil de vocês enviarem, em vez de ficar tirando um monte de foto. Compila tudo, você vai tirando foto, ele vai juntando, quando eu ver ele forma um único PDF. Então ele vai formar um arquivo muito mais fácil, e esse arquivo vocês conseguem me enviar. Então, a prova, para vocês me enviarem, eu quero que vocês enviem em PDF. Um dos exemplos é esse aplicativo Kenscan, que fica muito mais fácil aí de perder a ordem e tudo mais, vocês conseguem organizar, e tanto para mim, porque senão eu não preciso ficar corrigindo. Caso não seja, então como eu falei, eu vou ter até aí o final do dia para poder me entregar, então vocês podem fazer a prova, chega à tarde aí, dá aquela organizada e manda, né? Imagino que acho que não fique tão confuso quanto a isso. Caso me envie outro dia, eu não vou aceitar. Então, caso tenha alguma correção ou algo do tipo, eu não vou aceitar. Segundo ponto que foi informado na sala, na reunião de professores, com relação a questões iguais, né? Já venho corrigindo algumas provas e venho vendo que tem algumas questões iguais. Então, questões iguais serão consideradas plágio. E vocês sabem que plágio é crime. Logo, a prova será totalmente zerada. Oi. Eu consigo... Dá para você ver, por exemplo, a minha questão que tinha que fazer o desenho das forças. Teve gente que botou velocidade na mesma direção em todas as questões, que foi uma coisa que eu não pedi. Isso é plágio. Entendeu? Eu consigo identificar um plágio. Não é questão de você fazer a linha de raciocínio. Isso eu consigo ver quando o aluno faz ou quando o aluno copia. Lembre-se, já fui estudante. Então, questões iguais são consideradas plágio e plágio é crime, né? Isso aí é crime com prisão e tudo mais. É algo sério. Então, assim que for identificado plágio, a prova inteira será zerada. Simples assim. Segundo passo que a gente já via fazendo, que eu dei uma colher de chá. Eu não estava descontando as unidades medidas, né? E eu já falei isso desde o início do ano que eu venho para descontar. Algumas provas eu descontei, outras não. Passei perna. Mas agora a gente vai tomar uma medida um pouco mais séria. Então, questões sem unidades de medida valerão metade dos pontos. Isso se refere ao quê? Ao valor final. Ou seja, você teve que calcular a aceleração. Para chegar na aceleração, você calculou a velocidade e calculou a aceleração. Se você não botar a unidade de medida na velocidade, eu não vou descontar ponto. Porque eu não pedi sobre a velocidade, pedi sobre a aceleração. Entretanto, tem que ter unidade de medida na aceleração. E isso vale
para a prova, tanto em PDF, quanto para a prova nos points. Isso vale para os dois, tudo bem? Entregar nos dois. Então, a princípio, essas são as recomendações para a resolução da minha prova. Vou mandar o PDF, tudo direitinho, para vocês fazerem. Há salvo as exceções, que aí já sabem quais são as exceções. Então, vamos lá. Referentes aí ao exercício que a gente estava resolvendo, estamos resolvendo o exercício da página 296, questão P139. Infelizmente eu não consigo dar zoom nela, deu algum erro no site. E aí ela está falando ali, ó, a jovem na figura desloca sua mala viajando por meio de um fio, aplicando por meio de um fio uma força de intensidade 10 elevado a 2. Então, eu sei que a intensidade que está sendo aplicada, vou botar aqui, T igual a 100 newtons. Então, a mulher vai aplicar uma força de 100 newtons. E aí eu vou ter que ela vai aplicar um ângulo de 60 graus. Então, eu vou ter ali um ângulo de 60 graus. E ele fala também que a distância de A para B, que não dá para muito ver nesse desenho, né? Mas vocês têm o livro aí, vale 50 metros. Então, vamos lá. Ele pede para a gente calcular o trabalho. O que a gente sabe sobre o trabalho? Trabalho é uma força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Basicamente, esse é o conceito de trabalho. Então, trabalho vai ser uma força vezes um deslocamento vezes um cosseno de teto. A partir daí é só a gente substituir, não tem muito mistério quanto à resolução desse cara. Cosseno de 60 a gente tem que lembrar daquela tabelinha. No caso ele forneceu ali pra gente e é 0,5. Mas a gente já fez isso quando a gente viu lá a parte de plano inclinado, certo? Seno, cosseno e tangente, como que tem que analisar esses ângulos. Mas isso é muito bom sempre frisar, porque às vezes eu posso não dar na prova, né? Enem, essas coisas, o ERJ, algo do tipo, eles não dão esses valores na prova. Isso aqui você tem que saber de cabeça. Os básicos, sim. Se ele der tipo 45, 48, 57, algo bem estranho, aí ele vai fornecer. Mas fora isso, vocês conseguem se virar. Então eu tenho 100, meu deslocamento é 50, cosseno de 60, aqui ó, cosseno de 60, meio, ou como está escrito aí no livro, 0,5. Então eu vou ter 50 vezes 0,5, isso aqui vai dar 25. E multiplicando aqui por 100, 2.500 joules. Então achei minha resposta, que é exatamente 2.500 joules. Certo, gente? Alguma dúvida? Então, fala, Enzo. Qual a dúvida? Tá bom, perfeito. Certinho também. 2,5 vezes 10 ao cubo, certinho. Tem problema não. Ah, agora. Aham. Então, vamos lá. Próxima questão agora que a gente vai fazer essa P140, que tem um gráfico que está embaixo de vocês. Agora, por milagre, eu consegui dar zoom na atividade. Então, vou conseguir jogar aqui para vocês. Então, a gente tem aí, ó, questão P140, ela fala o seguinte:
O trabalho a seguir realizado a uma variação da intensidade de uma força que atua sobre o corpo de 2 kg de massa em função do deslocamento em metros é. Sabendo que a força tem a mesma intensidade e o mesmo sentido do deslocamento, então se ele fala que tem a mesma intensidade, se tem a mesma direção e o mesmo sentido, significa que ambos estão apontados para o mesmo lado. Se ambos estão apontados para o mesmo lado, quem depende da posição desse cara? É o nosso ângulo. Então ele já está dizendo para a gente que o ângulo vai ser o quê? 0. Logo, o que eu posso esperar do cosseno desse ângulo? Que ele seja 1. Ou seja, eles estão apontados para a mesma direção. Então, cosseno do ângulo, 1. Então, determine a aceleração máxima adquirida pelo corpo e o trabalho total realizado. Então, vamos lá. Aonde eu vou ter uma aceleração máxima? Eu tenho um corpo que ele tem uma massa de 2 kg. E aí eu sei o quê? Que como força, né, força é massa vezes aceleração. E aí eu sei o quê? Que para ele ter uma aceleração máxima, a força tem que ser máxima. Concorda comigo? No nosso gráfico, aonde essa força ela vai ser máxima? Ela vai ser exatamente nesse pontinho, ou seja, no ponto ápice desse gráfico. Então, eu vou ter que minha força ela vai valer quanto? Vai valer 4. Então, minha força máxima ela vale 4 newtons. Beleza. Agora eu já sei o que? F é igual a ma. Então eu sei que minha força ela vai valer 4, eu sei que minha massa vai valer 2. Ou seja, eu já posso esperar que essa aceleração vale 2. Então F é igual a ma. Eu sei que 1 vai valer 4. Massa vai valer 2. E aí, eu vou ter que esse cara aqui vai dividir por 2. Então, minha massa vai valer 2. Beleza. Então, vamos lá. Depois ele pede o trabalho total. Então, vamos à nossa definição. O que é o trabalho? Nosso trabalho é a força vezes o deslocamento. Como ele já disse que o cosseno é 1, então eu posso dizer que meu trabalho ele vai ser só força vezes deslocamento. Pensa comigo. Quem vai ser a força? A força é meu eixo y. Ou seja, eu estou multiplicando o meu eixo y desse cara. Então, estou multiplicando o eixo y. E quem vai ser minha distância? Meu eixo x. Repara, eu estou multiplicando uma base, que é meu eixo x, por uma altura, que é meu eixo y. Então, eu posso dizer que esse trabalho é a mesma coisa que a base vezes a altura. Logo, esse cara vai ser quem? Vai ser a área desse gráfico. Ou seja, a área desse triângulo aqui vai ser o meu trabalho. Então, em vez de eu calcular por aquela fórmula, né, já que eu tenho uma variação da força, eu posso calcular pela área. E que desculpa. Tá, isso aí. Então, só corrigindo aqui, ó, ele pede para calcular a aceleração, né? Eu troquei o valor errado. Aí está certinho aqui, ó. Então, a massa ela continua como 2 e aqui que é a aceleração que é 2. Obrigado aí. Show de bola. Então, a aceleração que ela vai valer 2 metros por segundo. Pequenos detalhes. Ok. Então, vamos lá. No caso, o que a gente tem ali? Basicamente, o trabalho é força vezes distância. Só que um é o eixo x e o outro é o eixo y. Se eu multiplicar uma base por uma altura, eu tenho uma área. Então, significa que quando eu tenho um gráfico, eu posso fazer pela área desse cara. Só que aí a gente tem o seguinte caso. Essa figura é o quê? Ela é um triângulo, certo?
Se ela é um triângulo, qual é a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2, concorda comigo? Então, a fórmula é base vezes altura dividido por 2. Ou seja, essa é a resolução para eu poder responder a minha questão. Então, vamos pensar ali, ó, qual é a base? Base é o que está embaixo. Se ele vai de 0 para 3, significa o quê? Que ele andou 3, né? Ou, em outras palavras, a gente pode escrever assim. Pronto. Eu posso escrever como sendo 3 menos 0, né? Porque é minha base, vezes a minha altura. Minha altura ele vai até 4, então eu posso escrever como sendo 4 menos 0. Então vamos lá. Meu trabalho eu sei que ele vai valer quanto? Ele vai valer 3 menos 0, 3. 4 menos 0, 4. Então aqui em cima eu vou ter 3 vezes 4. Então 3 vezes 4 dá 12. 12 dividido por 2. Isso aí vai dar 6. Então meu trabalho vale 6 joules. Então o trabalho total realizado por esse cara vai valer 6 joules. Dúvidas, gente? Perguntas? Então vamos lá. Então sempre quando eu tiver um gráfico, ou seja, trabalho é força vezes distância. Quando aparecer um gráfico, se o meu eixo for distância e o meu eixo for força, eu posso calcular pela área. Quando que eu vou utilizar a área? Quando eu tiver um gráfico. Por quê? Repara que é força vezes distância, mas aqui ó, eu tenho que ter uma força constante. Ó. Aqui ele exerce uma força constante de 100 newtons. Então eu posso substituir na minha equação. Aqui não, ó, a minha força ela varia. Quando a minha força ela varia, eu não posso substituir na equação. Eu tenho que utilizar outra relação. E a outra relação que eu vou utilizar é fazendo a área. Se ele fosse um quadrado, eu ia fazer base vezes altura. Se fosse um trapézio, a área de um trapézio. Base menor mais base maior dividido pela altura, né? Multiplicado pela altura e dividido por 2, né? Alguma coisa assim. Então, basicamente, é essa a ideia. E aí, o que acontece? A gente vai continuar agora com o livro. Então, a gente vai para a parte de trabalho de uma força-peso. Então, eu vou mostrar aqui onde está no livro, página 298. Então, na página 298, o que a gente está vendo aqui? Ó? Se ele me ajudar. Oi. Então, o trabalho de uma força-peso, se a gente for reparar, imagina que esse objeto está caindo. Então eu vou ter o que? Se ele aumentar aqui, mais. Qual é a ideia? Quando esse cara está caindo, significa o quê? Eu vou ter que meu trabalho ele vai ser positivo. Por que vai ser positivo? Porque a distância dele para a distância, a direção, para onde está a força-peso, para onde está o deslocamento, ou seja, o peso sempre aponta para baixo. E como ele está caindo, a distância para onde ele está indo é para baixo. Como está na mesma distância, o trabalho ele é positivo. Já quando ele está subindo, eles estão em distâncias opostas, então eu vou ter que o trabalho ele é negativo. Então, basicamente, é essa relação que eu vou ter. Ele não dá mais um, não. Tristeza. Então, basicamente, é isso que eu vou ter aí que vocês estão acompanhando no livro. Então, eu consigo transformar esse trabalho, né, da minha força-peso. Ou seja, o que significa o trabalho da minha força-peso? Seria uma energia que essa força-peso gasta. Em outras palavras, o que é um trabalho positivo? Trabalho positivo é um trabalho que você adquire. Você está ganhando isso. Ou seja, você trabalhou, você ficou no positivo. O que é um trabalho negativo? O trabalho negativo é algo que você perde, você gasta. Né? Então, por isso que, por exemplo, quando eu estou subindo o morro, eu vou ter um trabalho negativo, ou seja, eu estou gastando essa energia para subir o morro. Já quando eu tenho um trabalho
que é quando eu estou descendo o morro, né, para descer todo santo ajuda, então eu vou ter que esse cara ele vai ser positivo, ou seja, não sou eu que estou gastando essa energia, eu estou recebendo essa energia. Basicamente é esse o conceito. E aí o interessante é o que? Ele não depende do deslocamento lateral, ó. Ele vai depender só da altura. Então se o objeto ele cai para um lado, cai para o outro, ou seja, se ele tem um lançamento vertical ou algo do tipo, isso não vai influenciar em nada, porque o trabalho vai continuar sendo a mesma coisa. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou só simplificando o que é o trabalho da minha força-peso. Ou seja, eu estou pegando aquela fórmula que é força vezes distância, vezes cosseno do ângulo, e transformando ela em peso vezes distância, né? Ou peso vezes altura, né? Peso vezes altura, vezes cosseno do ângulo. Em resumo, é isso que eu estou fazendo, com base nessa análise. E isso é muito importante porque a gente vai ter outras relações futuras aí. Então repara aqui, ó, independente se o meu objeto ele sai de A para B, como a gente tem aqui na figurinha, ou seja, independente se ele sai de A para B, sai nessa linha 2 aqui, ou ele sai nessa linha 3, ou ele sai nessa linha 1, como o trabalho ele só lida com a altura, eu vou ter o quê? Que ambos vão ser iguais. Ou seja, eu gasto a mesma energia, ou nesse caso eu recebo, né? Porque vai ser positivo, tanto passando por 1, tanto passando por 2, tanto passando por 3. Então, é a mesma coisa que a gente viu lá no início, quando a gente vê a diferença entre espaço percorrido e deslocamento. Ou seja, eu não não levo em consideração a minha trajetória. Eu vou levar em consideração apenas o meu ponto inicial e o meu ponto final. Então, eu posso dizer ali, com base nas alternativas, que o trabalho ele vai ser o quê? É positivo quando desce, é negativo quando sobe, é nulo de deslocamento horizontal, só depende do próprio peso e do desnível entre a posição inicial e final, não depende da sua trajetória. Então, basicamente, é essas relações que a gente pode ter aqui. Ó. Sempre vai ser positivo quando desce, negativo quando sobe, nulo em deslocamento horizontal. Repara que o 1 e o 3 não faz a menor diferença. Só depende do próprio peso e do desnível, ou seja, desnível ele está falando de altura. E não depende da sua trajetória, da forma da trajetória. Dependendo de como eu jogar, o trabalho e a energia vai ser sempre a mesma. Certo, gente? Dúvidas? Então, continuando com essa ideologia, nós temos um trabalho que é o trabalho da força elástica. Eu acho que a gente não chegou a fazer muitos exercícios com elástico. Na verdade, eu acho que a gente não fez nenhuma, para ser sincero. A gente utiliza mais ele em energia do que em outra coisa. Mas qual é a grande sacada quando a gente fala de o trabalho de uma força elástica? Imagina o seguinte caso. Eu tenho uma mola. E aí, qual é a ideia? Quando eu puxo essa mola, a tendência é o quê? Que essa mola ela se distenda, ou seja, ela vai esticar. Ou, se eu comprimir, né, ela vai tender a se comprimir. A ideia é que a mola ela acumula essa energia, ou seja, ela tem um nível de estado zero dela, ou seja, uma deformação natural dela. Então, o que está acontecendo? Quando eu puxo essa mola, a tendência é o quê? É esse cara fazer uma força para poder voltar. Ou seja, ele vai tender a voltar à minha posição inicial. Então, nisso que ele tende a voltar à posição inicial, eu vou ter exatamente uma força que ela é contrária ao deslocamento. Quer ver? Vou mostrar melhorzinho para vocês. Se eu puxo ele para a direita, eu estou esticando. Então, significa o quê? Minha força elástica, ela vai ter aí a distância ao contrário. Por isso que tem esse sinal, aqui não tá, mas geralmente tem um sinalzinho de menos quando a gente vai calcular esse cara. E aí a mesma coisa vai acontecer quando eu comprimo essa mola.
Ou seja, quando eu comprimo essa mola, eu vou ter que minha mola vai tender a voltar à posição inicial. Então minha força elástica ela vai depender de dois caras, do K e do X. Quem é o K? O K, na verdade, ele é o que a gente chama de constante elástica. Ou seja, na constante elástica, ela é uma constante que ela depende da mola. Ou seja, depende, por exemplo, do número de espiras, depende do diâmetro dessa mola, depende de vários e vários fatores para se calcular esse K. Então, é uma propriedade de cada mola. Por exemplo, uma mola de caderno, ela vai funcionar de forma diferente do que uma mola de um carro, por exemplo, de amortecedor, algo do tipo. E o X, ele vai ser o quê? O X, ele vai ser basicamente o deslocamento. Ou seja, é o quanto a minha mola deformou. Ou seja, repara que eu não estou levando em consideração o tamanho dessa mola. Então eu posso ter uma mola de 500 metros e deformar 2 centímetros. Como eu posso ter uma mola de, sei lá, 5 metros e deformar 2 centímetros. Eu não levo em consideração a deformação da mola. Eu levo só a posição inicial com a posição que eu deformei nela. Então, a minha força elástica ela vai ser basicamente dada por essa relação, ou seja, o F é igual a Kx. Eu só não estou compartilhando aqui com vocês, porque eu acho que no livro está mais desenhado, mas eu estou aqui anotando tudo aqui no PDF para poder ficar mais fácil, para vocês acompanharem depois. E aí, voltando aí para o livro, o que é o trabalho de uma força elástica? Imagina agora que eu tenho o mesmo gráfico que eu tinha da outra vez. Então eu tenho que minha força elástica ela depende exclusivamente da minha deformação. Né? Então pensa comigo, eu tenho uma mola e eu deformo, sei lá, vamos fazer uma conta simples, eu tenho um K de 10 e eu deformo 1 centímetro. Então minha força elástica vai ser 10 vezes 1, 10. Se eu deformo essa minha mola 10 centímetros, 10 vezes 10, 100. Se eu deformo ela 100 centímetros, 10 vezes 100, 1000. Então significa o quê? Que a minha força elástica e a minha posição, a relação entre elas é linear. Ou seja, ela vai formar esse gráfico. E aí a gente viu na última questão que o quê? Que para eu poder calcular o trabalho de uma força elástica, eu faço o quê? O trabalho eu posso considerar como sendo lá a base vezes a altura, que isso vai me acabar tornando a minha área. Então, se eu for calcular o meu trabalho, que é força vezes deslocamento, a minha base vai ser o x e o meu deslocamento, minha altura no caso, vai ser exatamente a minha força elástica. Então, o meu trabalho ele vai ser a força elástica. Espera aí que eu acho que eu vou compartilhar aqui com vocês. Acho que no PDF está mais interessante. Pronto. Então, seguindo o PDF, mesma coisinha que eu fiz aqui, anotei aqui a formulinha do trabalho da força elástica, onde a gente tem a fórmula, né, botar até aqui, ó, força gerada pela deformação da mola. E aí, qual é a grande sacada? Como esse cara o trabalho é a força vezes deslocamento, eu posso dizer o quê? No meu eixo x, eu vou ter o deslocamento, que é o x. No meu eixo y, eu vou ter minha força elástica. Só que como esse cara ele é um triângulo, lembra, como que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura, dividido por 2. Então, na verdade, o trabalho desse cara vai ser a força elástica vezes o x, dividido por 2. Então, eu vou ter o quê? Quem é minha força elástica? Minha força elástica é o K vezes o x, né, porque ele já aparece ali, dividido por 2. Então, eu posso dizer que o trabalho da força elástica vai ser Kx
ao quadrado sobre 2. Então a fórmula que a gente trabalha com força elástica, né, a energia gasta por uma mola, basicamente vai ser dada por essa relação aqui, kx ao quadrado sobre 2. Né, até anotar aqui depois. E isso vai ser muito importante porque é a energia gasta. E o interessante é o que? A mola, ela é um dos únicos caras que a gente consegue conservar. Ou seja, diferente do peso, que ele precisa de uma altura, né? Eu não consigo levar essa energia de um lado para o outro, né? Eu preciso de uma altura estar associada. Mas a mola não. A mola eu consigo sair de um ponto e levar até outro. Ou seja, eu consigo pegar, por exemplo, sei lá, uma mola comprimida e levar essa mola comprimida de um lugar até outro. Ou seja, eu consigo armazenar essa energia. Que é principalmente a ideia que a gente tem, o conceito que a gente tem daqueles relógios de corda. Né? O relógio de corda ele funciona basicamente com esse conceito, ou seja, eu vou ter um sistema de engrenagens que vai estar girando e eu tenho uma mola associada ali. Né? A gente vai até ver basicamente esse conceito aí. Então, a gente tem aí essa questãozinha. Vou fazer com vocês essa 141, só para vocês terem uma ideia. Então, vou copiar ali. E ele fala o seguinte ali, ó. Uma pequena esfera de massa de 0,2 kg, presa a uma extremidade de um fio de comprimento de 0,8, tem na sua outra extremidade fixa no ponto O. Determine o trabalho que a força-peso da esfera realiza no deslocamento de A para B, conforme mostrado na figura. Então ele quer saber exatamente qual é a energia gasta por esse cara. Então vamos lá. A energia gasta vai ser exatamente o que? Vai ser... Espera aí. A energia gasta vai ser exatamente... Opa, foi. O trabalho. Então, eu tenho aqui minha questão. Eu vou ter que a minha força-peso, ela está apontando para baixo. E aí, lembra que eu só levo em consideração a altura? Então, eu só vou levar em consideração o comprimento do cabo. Pensa, se o cabo ele tem um comprimento de 0,8 metros, significa que essa altura que ele vai ter é de 0,8 metros. Então, eu já sei que minha altura é 0,8 metros. Eu sei que a minha massa ela é 0,2 kg. Então, isso já me adianta bastante as coisas. Então, indo pelas fórmulas, trabalho é a força vezes distância, ou a gente pode reescrever como peso vezes altura. Como ele está indo para baixo e a minha força-peso também está apontada para baixo, esse cara é positivo. Logo, cosseno vale 1. Né? A gente viu aqui, ó, mesmo sentido, positivo, mais pH. Então, esse cara aqui, eu posso reescrever como sendo só pH. E aí, quem é, no caso, o meu peso? Então, meu peso é minha massa vezes minha gravidade vezes a minha altura. Então, esse cara aqui, ó, esse termo, a gente vai ver muito durante a aula. Ou a gente vai ver muito futuramente. Que o trabalho de uma força-peso, ou a energia potencial gravitacional, ela é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Ela vem desse termo. Então, eu vou ter ali que minha massa é 0,2, cabo 0,8 e gravidade 10. Né? Então, vamos lá. 0,2 vezes 10, isso aqui vai dar 2. 2 vezes 0,8, esse cara vai dar 1,6. Então, basicamente, a gente vai ter esse tipo de exercício aí, de 1,6.
Alguma dúvida, alguma pergunta? Pergunta, gente. Então, só para a gente terminar rapidinho, vou mostrar para vocês como funciona. Acho que não sei se eu já cheguei a mostrar, mas o mecanismo de um relógio de corda, que é exatamente aquele mesmo sistema da mola ali, ó, que a gente vai acumular. Só que no exercício que a gente viu, ele acumula a mola linearmente, ou seja, só virada para frente. Só que nesse caso, a gente vai ver que ele acumula ela diagonalmente, ou seja, radialmente no caso. Em vez de eu empurrar a mola, eu torço essa mola. Né? Vocês vão ver mais ou menos o conceito aqui. Ó. Então aqui, ó, o relógio de corda. Isso serve aqueles relógios de pêndulo também, né? A ideia e o conceito é praticamente o mesmo. Eu preciso dar uma energia para ele, ou seja, eu preciso da corda para ele funcionar. Vamos ver se a internet ajuda. Opa! Então, a gente tem ali, ó, a energia, temos as rodas, temos o controle, o timer e tudo mais. Então, como que vai funcionar? Pelo menos a parte inicial aqui mostrar para vocês. Eu tenho aqui, ó, esse cara aqui, ele vai ser o primeiro mecanismo onde eu vou dar corda manualmente. Então eu vou torcer. A mola vai ser esse cara aqui, ó. Então repara que eu vou torcendo essa mola e ela vai comprimindo radialmente. Então a mola ela tem uma capacidade muito boa, por quê? Porque ela armazena energia. E aí, para que serve o resto dos outros sistemas? Através de uma combinação de raios, que eu acho que a gente não viu, que eu acabei pulando com vocês, por questão de tempo, a gente pode ver, ele muda a rotação de cada um deles. Ou seja, ele consegue fazer com que um deles gire como se fosse um minuto, o outro como se fosse uma hora, o outro como se fosse um segundo. Ele converte essa rotação. E aí, basicamente, a gente vai ter esse sistema, ele vai colocar aqui um pêndulo, vai colocar um ponteiro em cada um desses carinhas. E, por último, ele vai ter esse sisteminha aqui que a gente chama de escapamento. Para que serve o escapamento? Se eu desse corda na minha mola lá, no momento em que eu soltasse, ela ia voltar totalmente ao normal. Ou seja, ela não ia armazenar. Ela ia literalmente só voltar. Né? Eu não ia conseguir ter uma utilização contínua desse cara. Então o escapamento ele serve mais ou menos isso aqui. Ele trava e faz com que esse cara ele tenha um sentido, digamos assim. Ó, ele não libera, ele impede com que esse cara ele fique girando toda a vida. Então ele torna, digamos, mais, digamos, roteirizado, né, a mola. Então ela vai fazendo tec, 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 tec. Ou seja, ele não deixa toda a energia da mola se esvair. Então ele vai movendo aqui, aqui tem outra molinha exatamente para poder fazer esse efeito. Essa é uma molinha muito mais sensível de fazer. E com isso ele vai ali girando. E aí, dependendo ali da velocidade com que ele gira, basicamente ele vai soltando essa energia da mola de pouquinho em pouquinho. A ideia conceitual, basicamente, desse exercício é essa. Então, mudando um pouquinho, o que a gente tem aí como atividade para casa? Então a atividade para casa que a gente vai ter vai ser exatamente essa questão aqui, ó, P143, que fala sobre mola. Essa questãozinha a gente vai fazer junto, tudo bem? Mas a ideia é que vocês tentem fazer ela. Tá? Então tenta fazer ela com calma, tudo direitinho, para a gente poder tirar aí possíveis dúvidas. E o último detalhe
que eu não sei se vocês chegaram a reparar, mas de vez em quando é bom falar, né? Eu sei. Então, o único detalhe que a gente, último detalhe que a gente tem aqui, todos os vídeos que eu mando para vocês, eles estão no meu canal do YouTube. E existe aqui, ó, playlist primeiro ano. Opa, não é essa aqui do primeiro ano CPM não. Tem a playlist do primeiro ano, ó. Esse primeiro ano, cadê? Playlist criadas. Aqui, ó. Opa. Ué, agora não estou mais achando. Aqui, ó. Essa playlist desse primeiro ano aqui, ó, é exatamente, são todas as aulas referentes a vocês, ao Transforma. Então aqui no cantinho eu tenho todas as aulas que a gente já teve, ó. As primeiras aulas eram manualmente, depois a gente passou lá o plano inclinado, tudo direitinho, ó. Então caso vocês tenham aí alguma dúvida ou algo do tipo, vocês podem vir aqui consultar todas as aulas que a gente já teve, certo? De resto, a gente tem só isso. Então a atividade para casa fica exatamente aquela questão ali P143. Vou mandar no PDF, mando. Fala. Mando. Eu vou mandar na plataforma lá no Física, como eu sempre mando. Certo, gente? Então, até a próxima. Falou, gente.